Palácio de Joias Inestimáveis. O Palácio de Joias Inestimáveis, eu confesso que eu fiquei na dúvida se eu já falei desse palácio aqui antes ou não. Mas acho que não. Eu usei esse palácio uma vez. O de Versalhes? Exatamente. Eu usei esse palácio uma vez em uma aventura, mas aí ele foi apresentado para os personagens como a Mansão de Glittergold. Mas esse era o nome entre os humanos, né? Então, entre os gnomos, ele é conhecido como o Palácio das Joias Inestimáveis ou Palácio do Brincalhão. Glittergold, Gal Glittergold é o deus dos gnomos, é o principal deus dos gnomos, ele é conhecido, ele tem várias alcunhas, uma delas é a Joia Inestimável ou o Brincalhão. E aí, ele é um palácio lendário, é um palácio... toda hora eu vou falar palácio, eu falo palhaço. É uma bosta. Você é um palhaço muito rico. O Palácio Palhaço, então Palhaço Palácio. Ele é um palácio lendário, porque ele é lendário no sentido de existe uma lenda de fato sobre ele. E aí, quando eu usei ele, foi porque os personagens encontraram o palácio de fato, né? Segundo a lenda, ele foi criado pelo próprio Gal Glittergold, que é o principal deus do panteão gnomo, para proteger aqueles que têm um bom coração no momento de dificuldade. Então, ele se manifesta na forma de uma única porta, originalmente muito simples, uma porta de madeira, que pode substituir uma porta que já existe num prédio qualquer, ou que aparece do nada no meio do nada, assim, só um batente com uma porta. E aí o batente tem umas runas mágicas e tem uma frase em gnomo que diz apenas aceite a graça dessa estadia, nada menos, nada mais. E aí quem abre a porta depois de ler essa mensagem se depara com o interior de um palácio. E aí é 100% aquela coisa mágica mesmo, de se você olhar pelo lado da porta, você não vai ver nada. Mas quando você abre a porta, ela dá acesso a esse palácio interdimensional, essa dimensão específica. Ele é uma dimensão em si só, um semiplano, né? E aí, ele é, em muitas maneiras, semelhante à mansão que é criada pela magia da Mansão Magnífica de Mordenkainen, que é uma magia de 7º nível, do D&D, muito famosa. Só que ele é muito superior, porque ele é um palácio virtualmente infinito. Então, há quartos disponíveis para qualquer número de pessoas que entrem ali naquele local. As mesas dos salões de jantar estão sempre com comida da melhor qualidade, que é reposto o tempo inteiro. É tipo um grande buffet, é tipo um resort all inclusive, basicamente. E ele é um palácio muito ricamente, muito luxuosamente decorado, mobílias, artesanato, pinturas, tudo é extremamente valioso e luxuoso. E aí, assim que a pessoa abre a porta do palácio, e ela vê o palácio, existe um grande relógio daqueles de torre, né, que fica na frente da porta, no topo de uma escada, porque ele é como se ele tivesse 2 andares, e aí a escada dupla que leva para cima, no meio dela tem um relógio desse. E na hora em que a pessoa entra, esse relógio começa a fazer uma contagem regressiva, e isso varia drasticamente. Ele pode fazer uma contagem regressiva de horas, ou ele pode fazer uma contagem regressiva de dias, em geral, mais ou menos dependendo da necessidade da pessoa. Então, se a pessoa talvez vai precisar de um descanso de muitos dias, ele vai fazer essa contagem dessa maneira. Mas, às vezes, as pessoas só precisam de dormir uma noite ali e a contagem dele vai ser de 8, 9 horas. Então, basicamente, se o palácio aparece para você, se você pode entrar no palácio, qualquer pessoa pode ficar pelo tempo da contagem do relógio lá dentro, descansando, se recuperando, comendo, enfim. Então, é comum que o palácio apareça para pessoas boas em situação de dificuldade, especialmente gnomos. Então, quem espalha mais são os gnomos. O MH já falou Tardes, é tipo a Tardes mesmo. Você só não faz sentido para quem olha pelo lado de fora. E gnomos que sejam religiosos, normalmente tem mais relatos entre eles. Mas há relatos que já apareceu para pessoas boas de outras espécies. O problema a lenda fala tudo isso, mas o palácio, na verdade, não foi criado pelo Gal Glittergold, foi criado por um outro deus gnomo, que é o Baravar Capa de Sombra, que é o deus da ilusão e da enganação. E apesar desses domínios, ele é um deus bom, ele é um deus neutro e bom. O Baravar, ele não é uma pessoa, ele não é um deus ruim. Mas ele criou o palácio como uma forma justamente de testar a integridade das pessoas. Ele é o deus da piadinha, da piadoca. Então ele testa a integridade de quem recebe essa bênção. Então quem é acolhido e cumpre a regra da estadia, não só quando acaba a estadia e a pessoa vai sair, ela se descobre teletransportada para um lugar seguro, ou seja, ou ela está na casa dela, ou ela está em algum local que ela gostaria de ir, que ela já estava indo durante a viagem dela, enfim. E como quando ele deixa o palácio, que ele fecha a porta para sair, a porta desaparece, né, no vazio, e fica na mão dele a maçaneta que ele estava usando para abrir, só que é uma maçaneta feita de ouro puro, ou seja, ele tem esse bem que ele pode vender se ele quiser fazer uma grana, enfim, é uma grande pepita de ouro, um souvenir muito valioso que ele pode guardar, e aí você pode estabelecer que se ele guardar, ele vai dar uma bênção para ele qualquer, ou ele pode vender por uma grana feroz.
Mas, se por acaso as pessoas descumprirem as regras, ou seja, eles são bem-vindos pela estadia, eles não podem receber nem mais nem menos do que foi oferecido, ou seja, se eles passarem do tempo que eles estão lá dentro, que eles deveriam ficar lá dentro, ou se eles tentarem sair levando algo, tipo, nossa, Chico, esta arma parece mágica e muito valiosa, vou levar no meu bolsinho para vender lá fora, essas pessoas são adequadamente punidas. Então, se você ficar mais tempo do que você deveria lá, na hora, o que acontece é que quando acaba o estadio, o relógio bate e o palácio se desfaz ao seu redor e você vai se descobrir num local extremamente perigoso, um topo de montanha gelada, uma beira de vulcão, um deserto escaldante, algo dessa linha. Em Brasília, quando eles invadem... Em Brasília, em junho. Quando eles estão invadindo o palácio. E se você tentar levar alguma coisa que tá ali, você vai descobrir que aquilo ali não só se tornou alguma coisa sem valor, como aquilo ali é amaldiçoado. E aí o mestre vai escolher que tipo de maldição a pessoa vai sofrer pelo objeto que ela tentou roubar do Palácio das Joias Inestimáveis. Inicialmente é tipo uma versão da Sala Precisa do Harry Potter, mas depois com um twist a mais, né? Um toque de Marcelo. Divindade. Um toque de você achou que eu estava sendo bom com você, né? Achou errado, otário. Mais ou menos, né? Pode ser que seja se a pessoa for boa, né? Tem essa. Não, o grupo que eu fiz isso, em nenhum momento eles cogitaram levar nada. Tipo, foram muito gratos, ficaram ali aquele tempo, descansaram e foram embora. Eles nem pensaram. E olha que tinha personagem caótico neutro. Isso é porque o Chico não estava jogando na mesa. Não, o Chico teria claramente ficado 16 maldições diferentes e ele teria, não era nem na beira do vulcão, ele teria sido solto em cima do vulcão, já caindo na lava, tomando 10 de 10 de dano. Chico tá com personagem caótico e bom, o Chico tá jogando com personagem caótico e bom, meu amigo. Você precisa ver o heróizinho, cara. Eu queria ver, porque eu não consigo visualizar isso, não. E como já aconteceu antes, ele vai passar o jogo inteiro amaldiçoado e não vai saber. Exatamente. Caralho, é verdade, né? Eu falando, seu deslocamento tá reduzido, ele ok. Tipo, ele não me perguntou o motivo em nenhum momento, assim. Mas você tá muito pesado. Ele, ok. Tipo... Mas eu consigo andar? Consegue. Então não, mas eu gostei porque foi uma interpretação adequada, porque o personagem, de fato, não quer se livrar da pedra, da maldição. Jesus tava falando que Jesus estava falando e não terminou, nós interrompemos. Terminei, cara. Acho que o problema da entonação aí tá afetando todo mundo, né? Tá cada vez pior. Cada vez pior. Eu acho isso aqui uma desculpinha esfarrapada pra fazer testezinho com o personagem, cara. Isso aqui é aquele elementozinho... Nem com o personagem, né? Com o jogador, né? É, com o jogador. Nem com o personagem não é com o jogador. Porque dá pra explorar. Só que eu não aconselho usar isso aí com, normalmente, o grupo padrão de D&D, normalmente são 4 jogadores, tá? A gente joga com variações, às vezes a gente joga com mais, às vezes a gente joga com menos. Eu não aconselharia um elemento desse, a não ser para você fazer muita fuleiragem, com a mesa que você tenha 4 ou mais. Porque eu acho que um lugar desse você precisa explorar muito a sua descrição, a sua capacidade de descrever o cenário, a sua capacidade de mostrar para as pessoas o que tem de verdade ali, quais são as mensagens que estão acontecendo. Porque eu colocaria coisas para instigar as pessoas a ficarem com as coisas ali de dentro. Porque é para isso que serve, para testar. Então eu usaria para os jogos mais de 3 jogadores, 2 jogadores. Jesus mesmo já jogou muita aventura minha com ele mais 1, ele mais 2. Jogos com 2 ou 3 jogadores rendem muito, mas muito. Mas o grupo fica despedaçado. Mas o grupo fica incompleto. É a vida, cara. Por isso que a gente vive nesse mundo caótico e selvagem que a gente tem hoje. Porque as pessoas não conseguem jogar RPG com 4 jogadores ou mais. Eu ia falar que não consegue jogar RPG de 4, mas vai que alguém que tá assistindo a gente consegue, então não posso concluir isso. Então eu usaria isso daí para aqueles grupos onde você consegue mais trabalhar coisa filosófica, coisa de sentido, coisa de significado, porque aí você dá um peso gigantesco para um lugar desse daí, e pode ser um lugar recorrente, pode ser uma espécie de, cara, vocês realmente foram tão legaizinhos, tão bonzinhos, que chegaram a levar alguém que
que precisava realmente de algum socorro para ir para dentro. Aí sim, vocês estão reconhecidos, vocês fizeram amizade com a divindade. Então acho que vale a pena, acho que é legal. Não, e e é o que eu falei, ele tem uma característica que pela própria natureza, pela forma como ele foi criado, como ele foi pensado, se você for uma pessoa tentando achar ele ativamente, você não consegue. Você não consegue. É ele que te Você não acha. consegue. É tipo Ele que o te acha. Mixplix, né, do... Exatamente. Você não acha Então, assim, você tem que estar numa situação. Eu lembro que quando aconteceu, eu fiz justamente porque eu tinha um NPC gnomo que estava até um tempão tentando voltar para casa e não conseguia, porque ele tentava teleportar. Ele estava numa área muito perigosa para viajar por terra. Ele tentava teleportar, mas ele estava perto da montanha e aí ele não conseguia teleportar. Ou ele teleportava para outro lugar aleatório e aí ele ficava com medo de teleportar para algum lugar muito perigoso, mais perigoso que ele já estava. E aí os personagens encontraram ele e eventualmente estavam tentando ajudar ele a ir embora quando apareceu o negócio pra ele. Então, assim, os personagens foram de carona com ele, que era um gnomo, pra conseguir. E aí ele se converteu depois disso. Ah, vocês conheceram o Salibar. Era o Salibar, que era o mesmo do Verde Púrpura. Salibar. Do Verde Púrpura não, da Forja da Manhã. Sabe o que eu vejo às vezes falta aqui pra gente? A gente fala... E do Verde Púrpura também, pô. Verde Púrpura também, é verdade. Eu vejo que faz falta aqui pra gente e tudo mais. Talvez a gente fazer um papo de mestre sobre histórias que a gente já mestrou. Dar exemplos, fazer um só sobre isso. Depois fica a discussão aí, hein? Tem uma coisa também que você tava falando sobre essa como usar, né? Igual você tá falando aí do grupo e tudo mais. Que o mestre também precisa conhecer os seus jogadores para saber como eles se comportariam, né? Que aí, igual o Vermelho tá falando assim, eu instigaria ali, colocaria algumas coisas para instigar, mas não sei o que lá. Se você tem um grupo que são 3 Chico, fica mais difícil você fazer isso, porque você já sabe qual é o resultado. Exato. Então, não existe um desafio ali. Mas se você tem um grupo, às vezes, também que, igual o Marcelo falou, eles nem cogitaram, sei lá, 4 pessoas que são extremamente certinhas e tudo mais, é outra coisa também que não vai funcionar. Então, todo desafio, toda estrutura que você coloca numa aventura, você tem que ter em vista como que seu grupo joga, como que seus jogadores jogam. Porque, às vezes, você vai colocar uma coisa esperando uma coisa e você sabe que seus jogadores não vão fazer aquilo e muitas vezes você vai ficar frustrado com sua história. Se você tem uma mesa de murder roubo, você sabe que os caras vão entrar, vão tentar roubar tudo e ainda vão queimar a casa por algum motivo. Tipo, Cagar no tapete. Não, eu vou destruir pra ninguém mais poder aproveitar. Tipo, beleza. Sacanagem. Então vamos seguir.